Então, boa noite a todos. Meu nome é Victoria. Eu sou bolsista no projeto de extensão no projeto de mobilidade urbana pelo LAMOT, que é o Laboratório de Mobilidade e Logística da UFSM. E a live de hoje é uma das atividades que são desenvolvidas nesse projeto e é intitulada Cenários da Mobilidade Urbana em Tempos de Pandemia no Brasil. Então, nos últimos anos, a gente tem observado um crescimento urbano muito acima e muito mais rápido daquilo que era esperado, principalmente nos países emergentes. E daí surgiram, então, novas necessidades de movimentação de pessoas e cargas dentro do meio urbano e também tomadas de decisão que acompanhem esse crescimento. Então, é bem importante pensar nos transportes como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento de um país, porque os três principais pilares de uma sociedade desenvolvida, que são alimentação, saúde e educação, não seriam da forma como a gente conhece hoje, se não fosse por outros dois pilares que também são fundamentais, que é a energia e os transportes. Então, existem duas linhas principais para se pensar nessa questão. A primeira é o desenvolvimento da infraestrutura, e a segunda é o planejamento da mobilidade urbana. Só que esse é um conceito que é relativamente novo, porque ainda hoje se tem uma cultura muito presente do automóvel, que foi inclusive incentivada por alguns governos, conforme o poder aquisitivo da população ia aumentando. Então, conforme essa frota de veículos foi crescendo, foram surgindo alguns problemas no tráfego urbano, que por muitos anos se imaginava que a única solução para isso seria aumentar a malha viária para alocar essa nova quantidade de veículos. E com essa infraestrutura totalmente voltada para o transporte motorizado individual, se teve o resultado contrário daquilo que se esperava. Porque, por exemplo, com vias de grande capacidade ou cada vez mais vagas de estacionamento, se incentivou mais ainda o uso do carro. E isso gerou um desequilíbrio com os outros meios de transporte que acabaram ficando um pouco de lado. Então, na década de 90, surge esse conceito de mobilidade urbana sustentável, que busca melhorar a qualidade de vida nas cidades e também diminuir os impactos ambientais. No Brasil, isso é pensado hoje através da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída em 2012, através da Lei Federal 12.587, e ela busca dar prioridade para os transportes coletivos e também para aqueles meios ativos, que seria o transporte a pé e o transporte por bicicletas. A Covid-19, ela só trouxe ainda mais desafios para o setor de transportes, porque, por exemplo, como manter o distanciamento social nos transportes públicos que operam normalmente com 6 passageiros por metro quadrado? Essa situação ela é ainda mais crítica nos países emergentes, e isso já foi confirmado por um estudo recente que foi desenvolvido em algumas cidades da Colômbia, que mostrou que a queda no número de passageiros no transporte coletivo foi menor do que a queda no uso do automóvel, porque nesses países a maioria da população ainda é de baixa renda e precisou continuar trabalhando fora de casa. E essa mesma parcela da população ainda depende do transporte coletivo. Então, as políticas elas precisam ser pensadas para dar prioridade para aqueles meios de transporte que têm a maior demanda, mas que também têm a maior oferta. Porque, por exemplo, um ônibus transporta ao mesmo tempo muito mais pessoas do que um automóvel conseguiria. Alguns estudos também já mostraram que vários aspectos da mobilidade urbana mudaram bastante com a pandemia. Por exemplo, nos níveis de congestionamento, na velocidade adotada pelos veículos, na lotação do transporte público, no número de acidentes de trânsito, na poluição sonora e atmosférica, no uso de rotas alternativas dentro das cidades, e também se viu bastante um incentivo a esses modos ativos, a pé e bicicleta. Só que nesse ponto surgem 2 novos grandes desafios para esses países que ainda estão em desenvolvimento.
O primeiro é que não se tem uma infraestrutura voltada para essas pessoas. O que se vê bastante ainda são vários problemas nas calçadas, e a maioria das cidades nem tem ciclovias ou ciclofaixas. E também a questão da falta de segurança pública, que desestimula ainda mais as pessoas a andarem a pé ou a usarem a bicicleta. Essas mudanças, elas se devem principalmente por uma queda no número de deslocamentos das pessoas. E para exemplificar isso, eu trouxe aqui 3 gráficos, do Rio Grande do Sul, de Alagoas e do Rio de Janeiro, por 2 motivos. Primeiro, porque é o estado que os nossos convidados de hoje trabalham atualmente, e segundo, porque são estados que abrangem diferentes regiões do país. Essa queda no número de deslocamentos, ela foi bem mais drástica quando a quarentena foi decretada, mas depois esse número começou a subir conforme o comércio ia reabrindo. Nesses gráficos, outra questão que é interessante a gente notar, e está sinalizada aqui pela linha vermelha, é que houve um aumento muito grande no uso do automóvel. No Rio Grande do Sul, esse aumento foi de 27%. Em Alagoas, foi mais alto ainda, com um aumento de 46%. E a mesma situação se verifica para o Rio de Janeiro, com um aumento de 16%. Isso sinaliza para a gente que se as pessoas continuarem nessa tendência de usar cada vez mais o carro, possivelmente a gente vai ter, sim, mais problemas no tráfego urbano depois da pandemia. Quando a gente olha também para os dados do Rio de Janeiro, outra questão que é interessante da gente notar, e aqui está sinalizada pela linha roxa, foi a queda no uso do transporte público, que nesse caso teve um saldo negativo de 34%, e essa redução ela já era verificada mesmo antes da pandemia, por uma série de questões que o transporte público já enfrenta, e essa situação só se agravou agora, levando muitas empresas operadoras do transporte coletivo à beira da falência. Essas mudanças, elas também foram sinalizadas através dos relatórios de mobilidade da comunidade, que são disponibilizados pelo Google, e eles mostraram algumas mudanças nas tendências das viagens das pessoas. Por exemplo, a ida a mercados e farmácias aumentou em 27%, enquanto que para as estações de transporte público e locais de trabalho, se teve uma queda de 16% e 10%, respectivamente. Então, no meio de todas essas mudanças na mobilidade urbana, surgem algumas oportunidades para a mobilidade urbana sustentável, para buscar as cidades verdes. E isso pode ser feito através de intervenções de baixo custo e em microescala, que já estão sendo tomadas por algumas cidades, como medidas temporárias para ajudar no distanciamento social, mas que podem ser um incentivo para que se tornem ações permanentes no futuro. E isso pode ser feito, por exemplo, através de pinturas nas vias ou mesmo fazendo o uso dos cones. Como exemplos aqui, podem ser ampliadas as calçadas para ajudar a população a praticar esse distanciamento controlado, se impõe restrições aos veículos nas vias que passa muito pedestre para ajudar na segurança deles e incentivar mais as pessoas a caminharem nesses locais, usar as vagas de estacionamentos para os bares e restaurantes, e isso ajudaria bastante na retomada das atividades econômicas, mas ainda assim mantendo a segurança desses usuários, e também fazer a implantação de ciclovias temporárias, que caminha lado a lado com os preceitos da mobilidade urbana sustentável, mas que também ajudaria muito a desafogar o transporte coletivo. Então, eu falei bastante para vocês que vários aspectos da mobilidade urbana mudaram bastante por causa da Covid-19, mas como será que aconteceram essas mudanças e qual foi o impacto disso para a população? Então, essa questão ela vai ser discutida agora pelos nossos convidados.